Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa quinta-feira, 10 de outubro. Agora na Espanha, 10 horas e 24 minutos. No Brasil, 5 e 24 da manhã. Gente, o que imprime o viés movimentacional da BTC de alta, de baixa ou lateralização é o dólar norte-americano, que segue subindo. O dólar é medido pelo DXY, que mede a força do dólar contra as principais divisas do planeta. O DXY continua subindo, hoje está lateral, está ali subindo mais 0,05. Portanto, a BTC também vai ficar lateralizada ou até caindo um pouquinho. Nitidamente o dólar está numa pernada impulsiva, já são quantos candles aqui no diário levando o dólar para o estresse dessa LTA, que foi um antigo suporte, agora é uma resistência. Já são 11 barras no diário compradoras aqui no Heikin Nash. Nessa pernada impulsiva do dólar, a BTC basicamente está desenhando aqui quantas barras vendedoras, tirando aquele pumpzinho de volta para a MM200, 10 barras vendedoras, com exceção desses 3 candles aqui de retorno para a MM200. A BTC parece aqui no diário que está desenhando uma cunha. O DXY muito provavelmente vai recuar em algum momento, já que os chineses, a bolsa chinesa hoje amanheceu bombando. Os chineses seguem com a sua flexibilização, defendendo a cotação do iene via swap cambial a descoberto. O dólar ganhou esse impulso por conta do aumento das tensões lá no Oriente Médio. Não há outra referência que seja capaz de imprimir um viés de baixa ou de alta ou de lateralização para a BTC. Quem dita o rumo da Bitcoin é o dólar norte-americano. Qualquer outro índice pode ter uma influência secundária. A BTC, a toada dela é definida pelo dólar norte-americano, que segue numa pernada impulsiva. A gente ainda não abriu um corpo real vendedor aqui pro DXY. É bem provável que a gente recue a partir do estresse dessa resistência, que já foi o mais poderoso suporte pro DXY. No gráfico diário, a BTC também segue dando vigência ao que parece ser uma cunha. Tem muita gente me perguntando, Renato, até quando vai durar essa lateralização? Eu estava vendo uma série de análises. A maioria das congestões desse nível para a BTC duram entre 4 e 7 meses. A gente já está indo para o 7º mês. A gente está no deixa eu botar aqui no semanal para a gente medir a longevidade. Vamos botar aqui no diário para a gente medir a longevidade dessa congestão em dias. Ó, o topo foi alcançado em 73777. A gente está basicamente 212 barras de um dia nessa congestão. Basicamente, a gente está indo para o 7º mês de congestão. Normalmente, essas lateralizações da BTC duram entre 6 e 7 meses, historicamente. Então, eu ouso afirmar que a gente já está próximo de promover um rompimento ascendente. Como o DXY também já está próximo de cair, porque está testando essa faixa resistencial, que já foi um poderoso suporte, é bem provável que isso aqui, em algum momento, acabe imprimindo uma fuga ascendente, porque o DXY já promoveu uma fuga descendente. Aqui no diário, a gente segue dando vigência ao que parece ser uma cunha. No 6 horas, a gente está desenhando o que parece ser uma grande armadilha de ursos. A gente precisa confirmar um corpo real inteiro para baixo dessa canaleta virtual de alta para revogar essa movimentação. O RSI estocástico já está absolutamente sobrevendido aqui no 6 horas. No gráfico diário ancorado pela banda de Bollinger fracionada na Fibo, a BTC também parece que está desenhando uma cunha que tem por centro gravitacional a mediana da banda de Bollinger. No gráfico de 15 minutos, o que parece é que a BTC vai fazer um fundo duplo com aquela mega agulhada do dia 3 de outubro, que foi o dia do ataque iraniano contra Israel, os 200 mísseis balísticos ali no patamar de 50, chegou a bater 59,821. Então, diante dessa pernada aqui corretiva, a gente pode até formar um fundo duplo nesse patamar. No gráfico semanal, nada mudou, a BTC segue dando vigência ao que parece ser uma sequência de fundos ascendentes.
os topos seguem flat ali no patamar de 70 mil, o Total 3, que mede o market cap das altcoins, segue ainda dando vigência à fuga ascendente, em que pese o nosso corpo real, que estava comprador aqui no semanal, evoluiu para um doji levemente vendedor. O Total 2, que mede a totalidade do market cap das altcoins com exclusão da BTC, tá nesse sentido. O Total 3, que mede a totalidade do market cap do mundo cripto com exclusão de BTC e ETH, tá na mesma toada do Total 2, evoluiu de um corpo real comprador para um doji levemente vendedor, mas está engolfado. Então é possível que haja uma reversão ascendente. Aqui na dominância, a dominância não consegue passar de 58%, o que indica que nessa queda da BTC, as altcoins não sentiram tanto. Então, quando a dominância começar a cair, os senhoritos, é bom que os senhoritos estejam preparados para uma alta brutal das altcoins, lembrando que a queda da dominância da BTC não significa necessariamente queda na cotação da BTC, só significa que é o market cap das altcoins que vai se expandir exponencialmente junto com a expansão do market cap da BTC, mas as altcoins vão se expandir de forma mais explosiva e exponenciada. Na seara fática é a descentralização e a força computacional descentralizada que vai moldar e domesticar a AI. Gente, se nada for feito em termos de controle da AI, que só pode ser controlada por uma força computacional descentralizada, traduzindo em miúdos, só a tecnologia blockchain ofertando uma força computacional instalada descentralizada é que poderia moldar a AI. O estado atual do desenvolvimento da inteligência artificial está se desdobrando em caixas pretas dominadas por entidades poderosas, big techs. Agora, a alteração no estatuto social da OpenAI, que transformou ela de uma entidade sem fins lucrativos para uma corporação fechada com fins lucrativos, que vai acabar abrindo capital na Nasdaq em pouco tempo, só mostra o cenário sombrio que vem pela frente. A notícia bombástica de que o iOS 18, esse que está disponível para atualização nos smartphones dos senhores, é capaz de resumir, ler as mensagens e traçar um perfil da personalidade e do caráter do usuário. Em outras palavras, quem fez a atualização do seu iPhone para o iOS 18, eu já fiz, basicamente está alimentando um banco de dados lá na Apple, traçando o perfil e o caráter do usuário. Em outras palavras, a AI já está definindo quem você é. Eu vou repetir. Quem fez a atualização do seu iPhone para o iOS 18 já tem o perfil da própria personalidade traçado e já está arquivado lá na Apple. Ou seja, governos, big techs, essas gigantes já sabem se você é um sujeito honesto, que cumpre com as obrigações, que cumpre com as palavras, já sabe se você tem viés criminoso ou não. Eu volto a repetir, só a AI, só a força computacional descentralizada é capaz de domar e domesticar essa bizarrice que está acontecendo. A descentralização para poder criar parâmetros éticos para a AI é um imperativo. Somente essa força computacional da inteligência artificial hoje, que fica rodando em data centers da Meta, da Amazon Web Service, de um iOS, elas basicamente estão monopolizando dados e informações sensíveis de todas as pessoas, sem nenhum controle, sem nenhuma capacidade de domesticação dessa força bizarra. Só a força computacional DEX é capaz de domar o que essas big techs estão fazendo. E o uso de apps descentralizados, ou seja, rodando em forças computacionais descentralizadas, DEPs, aumentou 70% em relação ao ano passado. Já são mais de 17,2 milhões de public addresses ativos fazendo uso diário de DEPs, que são apps descentralizados.
Os apps de um iOS eles rodam numa força computacional centralizada. Um DEP, como uma Uniswap ou uma Aave, enfim, eles rodam em forças computacionais descentralizadas. Esse crescimento é mais agressivo do que os usuários de internet, do que os usuários de smartphones, e só por esse dado vocês podem ter noção do que está prestes a acontecer com o mundo cripto. E o uso de stablecoins na Argentina basicamente explodiu. A classe média e média alta da Argentina se expõe agora ao dólar via stablecoins. Eles nem querem mais saber de dólar de banknotes, né, de dólar físico. Basicamente, bens de valor como imóveis, carros, só são negociados contra o USDC e o USDT na Argentina. O novo normal. E na seara geopolítica e finanças internacionais, uma maioria substancial do Fed sustentou esse corte de setembro de 0,5 ponto percentual na taxa básica de juros. Então, o mercado pode esperar um corte. Com certeza haverá um novo corte agora na próxima reunião, que vai se desdobrar na mesma semana em que vai acontecer as eleições presidenciais norte-americanas. Os economistas apostam que provavelmente haverá um corte de 0,25, mas aumentam as chances, são substanciais as chances de um corte de 0,5 ponto, justamente porque uma maioria substancial do Fed sustentou esse corte de 0,5 ponto percentual em setembro. E as ações europeias seguem subindo. A atualização sobre o furacão Milton dá conta de que o furacão acabou tocando o solo de Sarasota, na costa oeste da Península da Flórida, com categoria 1. São registradas inundações por diversos condados na costa oeste da Península da Flórida. O fato é que, nesse momento, há quase 2 milhões de residências sem energia elétrica. Agora, o furacão está ali na altura de Daytona Beach, na costa leste da Península da Flórida. Pelo menos ele perdeu intensidade. E um número alarmante de população sem teto nos Estados Unidos subiu para 653 mil americanos nesse momento morando, que não possuem teto. Só que a capacidade instalada de abrigos públicos está estagnada em 400 mil. Ou seja, tem mais de 250 mil americanos basicamente morando na rua, ou em trailers, ou enfim, superando a capacidade instalada de abrigos públicos. É impressionante a latinização e a argentinização dos Estados Unidos. Gente, a BTC segue acumulando. Não há como negar que a gente continua dando vigência a uma sequência de fundos ascendentes, de topos descendentes. Isso aqui fatalmente vai em algum momento voltar a estressar a aresta superior dessa congestão. Muita gente está me perguntando até onde vai essa acumulação aqui para a BTC. Historicamente, os movimentos laterais de acumulação da BTC duram no máximo entre 6 e 7 meses. A gente já está basicamente indo para o 7º mês de acumulação. Então é possível pontificar que a gente já está nos estertores, nos finalmente dessa acumulação. Eu volto a insistir, não ousem estar desembarcados do mundo cripto. Dia 22 de outubro haverá a reunião dos BRICS em Kazan, na Rússia, que pode definir a desdolarização do hemisfério sul do mundo. Ou seja, não ousem estar desembarcados. Quem não sabe o que comprar, é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert. Daqui a pouco eu volto, vou fazer Solana, ADA, Polkadot, Kusama, e quem quiser sugerir, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.